E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula falaremos sobre Adorno e Horkheimer, ok? São dois filósofos mais contemporâneos do século XX e que tecem ideias sobre a sociedade. Então, Theodor Adorno e Max Horkheimer. O período de estudo deles é principalmente o pós-guerras e totalitarismo. Quando eu falo pós-guerras, é a partir de 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial. Quando eu falo totalitarismo, eu estou dizendo que é após o regime nazifascista que imperou na Alemanha e na Itália. Então é dentro dessa escala temporal que esses dois autores estão. Qual é o local de origem deles como escola de pensamento? É em Frankfurt, na Alemanha. Eles iniciam justamente um movimento chamado Escola de Frankfurt. É uma universidade em que eles, a partir do pensamento, sobretudo de Horkheimer, se estabelecem uma base de estudo sobre as relações sociais. Esse pensamento, essa linha de pensamento, ficou popularmente conhecida dentro do estudo filosófico histórico como a teoria crítica, baseada sobretudo em Theodor Adorno e em Max Horkheimer. Eles são os dois principais filósofos e autores advindos da escola de Frankfurt, advindos dessa linha de pensamento chamada de teoria crítica, certo? Eles, como eu disse anteriormente, estão dentro do pós-guerras e do totalitarismo. Eles começam a observar o seguinte: a ideia científica tinha como partir do princípio de que, com a evolução da ciência, a relação humana se tornaria mais plausível, a relação humana se tornaria mais harmoniosa. Todavia, o século XX ele trouxe consigo sinais gigantescos de barbáries nunca antes vistos na história da sociedade, estabelecidos através principalmente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, essa situação de barbárie, ela causa uma contradição no que estudiosos da época pensavam que haveria no século XX. Se falou até o século XVIII muito sobre o ideal de liberdade. Quando você adentra ao século XX, você tem o retorno de regimes totalitários e você também tem um retorno de guerras que até antes não se tinham paralelos ou não se tinham ideias de que pudessem acontecer. Sobretudo com o advento da bomba nuclear estourada em Hiroshima e em Nagasaki. Então, essa relação de barbárie, agora ela precisa ser estudada, ela precisa ser avaliada. E é justamente em cima desse ponto que a escola de Frankfurt ela se desenvolve. Qual que é a relação desse indivíduo ou dos indivíduos com essa situação de barbárie que se estabelece no mundo moderno, no mundo, melhor dizendo, contemporâneo? Como essa evolução científica não possibilitou uma melhor relação entre os seres humanos, certo? Qual que é a consequência, ou melhor dizendo, qual que é a causa apontada pelos autores? É a ideia de razão sem reflexão. Para eles existiam dois tipos de razão. A primeira razão, chamada de razão instrumental, e a segunda é a razão reflexiva. Essa razão reflexiva, ela leva em consideração as consequências que uma atitude terá sobre o seu próximo, sobre o seu semelhante, sobre um outro ser humano. Então é uma atitude que eu tenho pensando no coletivo, é uma atitude que se tem pensando nas consequências que isso gerará para um todo. Ou seja, sou eu não jogar uma latinha na rua, porque eu penso que essa latinha vai entupir, possivelmente vai facilitar para que entupa uma boca de esgoto, de lobo, e isso daí gera uma enchente, possivelmente. Essa é uma razão reflexiva. Eu pensei antes de fazer algo, sabendo que esse algo que eu faria poderia gerar consequências ruins para a minha sociedade, para o meu coletivo. Todavia, de acordo com eles, não é essa a razão reflexiva que os indivíduos do século XX têm, mas sim uma razão instrumental. E essa razão instrumental ela é justamente utilizada para alcançar um objetivo. E nesse contexto do século XX, esse objetivo é de dominar. Então iniciamos lá com o imperialismo europeu sobre o continente africano. A ideia é de domínio. Eles utilizam, por exemplo, uma justificativa civilizatória, todavia eles vão com a ideia de domínio para aquele continente, certo?
essa relação de domínio, ela se estabelece, ela se impõe ao longo das guerras. Você tem uma razão de domínio, uma razão instrumental, uma relação de domínio, quando países entram em guerra e um quer dominar o outro. Você tem essa relação de domínio quando ascende ao poder na Alemanha o nazismo, uma vez que através de uma ideologia política você estabelece, ou melhor dizendo, se estabeleceu uma ideia de que uma raça era superior à outra. Nisso tudo há relações de domínio. E essa razão instrumental imposta através dessa análise de dominação é que se impõe sobre a sociedade contemporânea, de acordo com Adorno e Horkheimer. Além disso, eles também adentram o estudo da indústria cultural. E o que é essa indústria cultural? Eles percebem que a propaganda ela influencia diretamente no modo de viver das pessoas. Então, a ideia ou o sonho americano se expandindo para os países de origem capitalista. A indústria cultural, ela atende às demandas do capitalismo. Você inicia com as propagandas no rádio, essas propagandas depois passam para os outros meios de mídia e faz com que as pessoas se tornem consumidores compulsivos, consumidores em massa. A pessoa ela não compra mais somente um carro, ela compra dois justamente para ter a opção de dirigir o carro que ela quiser. Essa indústria cultural, de acordo com Marx, com Adorno e Horkheimer, ela justamente alimenta o ideal capitalista. Todavia, ao mesmo passo que a indústria ela auxilia o capitalismo na sua difusão, no seu desenvolvimento, ela causa na sociedade um processo de massificação. As pessoas elas não têm mais a capacidade de pensar, de refletir individualmente. As pessoas elas se tornam uma massa solo, ou seja, a coletividade se torna massificada. O que seria isso? As pessoas elas têm comportamentos semelhantes. As pessoas elas têm hábitos de consumo semelhantes, justamente por conta da propaganda imposta por uma indústria cultural. Então você vê nas praças, você vê nas cidades, estabelecimentos como o McDonald's, onde servem bebidas como a Coca-Cola, se tornarem o ápice ou a ideia do bom viver. Uma vez que, através da propaganda, através da artimanha midiática, se estabeleceu no subconsciente da população de que McDonald's mais Coca-Cola, eles simbolizam, por exemplo, o suprassumo da vida. Eles simbolizam, por exemplo, o ápice da vida. Se eu como no McDonald's, tomo uma Coca-Cola, quer dizer que eu estou dentro de uma cultura. Quer dizer que eu estou, então, dentro dos paradigmas, ou, melhor dizendo, estou dentro daquilo que a sociedade quer que eu faça. Certo? Essa massificação auxilia, no caso da ideologia dominante do capitalismo, o controle social. Então, através da indústria cultural, através da mídia, através das propagandas, o capitalismo ou essa ideologia capitalista, ela vai controlando a sociedade para que todos caminhem em direção justamente ao consumo. Esse consumo gerando possivelmente ou posteriormente um lucro maior às empresas, certo? Para isso, Horkheimer estabelece, cita a frase: o homem é tão bem manipulado que até mesmo o seu lazer se torna uma extensão do trabalho. O que significa essa frase? O que simboliza essa frase? O homem, através dessa manipulação da indústria cultural, da ideia de propaganda, ele já não consegue mais diferenciar aquilo que é seu lazer e aquilo que é seu trabalho. Ele se torna uma simbiose entre os dois termos. Ele já não consegue. A vida dele se baseia tanto no trabalho, tanto na possibilidade de lucro, que ele já não consegue mais diferenciar aquilo que ele faz por prazer e aquilo que ele faz realmente por trabalho. Tudo bem? Gente, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Fiquem atentos às próximas aulas, ok? Um grande abraço, valeu!